Amém, povo de Deus? Amém. Uma boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo estejam em cada coração. Amém? Amém. Eu convido os irmãos que trouxeram a poderosa palavra de Deus a pegarem comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículos de 22 a 25. Livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículos de 22 a 25. Enquanto os irmãos procuram, eu gostaria de me apresentar, Meu nome é Leandro, para aqueles que não me conhecem. Eu sou servo consagrado da comunidade ID, e é com muita alegria que nós estamos hoje aqui para ministrar a vocês a poderosa palavra de Deus. Desde já agradeço o convite do irmão, para que nós pudéssemos estar aqui. Eu sou casado, pai de 4 lindos filhos, que eu costumo chamar de a gangue do pirulito, porque lá em casa eles tocam o terror mesmo. Hoje eles não puderam vir, porque nós viemos um carro só, e não daria para trazer a gangue do pirulito. Eu gostaria de abrir já essa ministração com um breve testemunho. O Senhor me disse que todas as vezes onde eu estivesse ministrando a poderosa palavra de Deus pela primeira vez, que esse testemunho fosse contado, para que o nome dele fosse ainda mais glorificado. Como eu disse a vocês, eu sou casado, pai de 4 filhos, ao todo nós somos 6 lá em casa. Hoje estou encostado no INSS devido a um acidente que eu sofri na empresa. Perdi os 3 últimos discos da minha coluna. Estou com 2 hastes de ferro, 6 parafusos e uma gaiola dentro da minha coluna. Esse meu trabalho ele não me remunerava da maneira que eu gostaria. Então por diversas vezes nós passávamos muitas dificuldades na casa. Tinha mês que sobrava mês e faltava dinheiro. Mas Deus sempre foi fiel. Sempre supriu todas as nossas necessidades. Eu moro na cidade de Alumínio, uma cidade bem pequenininha, próxima a Sorocaba, 14 mil habitantes. E todas as vezes que nós precisávamos fazer a compra do mês, nós nos dirigíamos à cidade de Sorocaba, que é uma cidade muito grande. E lá tem um supermercado chamado Açaí. Eles trabalham no atacado e varejo. Como a nossa família é grande e a criançada bate ardido, graças a Deus, a gente precisava correr nesse supermercado para fazer a nossa compra. Então eram caixas de óleo, pacotes de arroz e feijão, caixinha fechada de suco, suco em pó, tal, e sempre de bastante, porque lá em casa nós éramos muito. No dia 21 de outubro de 2010, eu e minha esposa nos dirigimos a esse supermercado na cidade de Sorocaba para fazer a nossa compra do mês. Chegamos lá, fizemos a nossa compra, e no momento em que nós estávamos pagando a compra, minha esposa se aproximou de mim e disse: Leandro, no supermercado Chimar, próximo à nossa casa, na cidade de Alumínio, o sabão em pó e a margarina está mais em conta. A gente passa e pega lá. Como a maioria dos irmãos que estão na igreja hoje aqui são mulheres, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Quando a minha esposa disse isso para mim, minha cabeça começou a trabalhar como uma máquina. Falei, gente, eu vou gastar tanto aqui no supermercado, vai ficar mais tanto lá, vai sobrar 20 reais. Eu ia pegar esses 20 reais, colocar de gasolina no meu fogo móvel e ia tentar passar o mês. Saímos de Sorocaba em direção ao Alumínio, chegamos nesse supermercado por volta das 7 e pouca da noite, mais ou menos, estava quase para fechar. O estacionamento fica do outro lado da rua. Entramos com o carro, estava só o meu carro naquele lugar. Acionamos o alarme e fomos até o supermercado. Entramos lá, pegamos o sabão em pó e a margarina. Enquanto minha esposa estava pagando no caixa, eu peguei as sacolas e fui em direção ao carro. Olhei para os 2 lados para ver se subia e descia alguém. Não subia, não descia ninguém. Estava só o meu carro. Acionei o alarme, abri o porta-malas. Enquanto eu estava organizando as compras, eu percebi a presença de alguém que se aproximava de mim. Quando eu olhei para trás, era um irmão de rua, cabeludo, barbudo, com uma bolsa preta e um cachorro enorme do lado dele. Quando eu vi aquele irmão se aproximando de mim, eu não pensei 2 vezes. Parei o que eu estava fazendo, fui ao encontro dele, me lancei no pescoço dele e disse: a paz de Jesus. Ele sorriu e disse amém. Enfiou a mão no bolso, retirou algumas moedas e disse para mim: filho, eu estou desde cedo tentando entrar dentro do supermercado para comprar um par de chinelo havaiana. Retirou as havaianas, mostrou para mim, estavam bem ruins mesmo. Ele olhou nos meus olhos e disse: por favor, você não enterra as moedas e não pega o chinelo para mim. Com toda a calma e paciência do mundo que Deus me deu, eu continuei organizando
nas compras, fechei o porta-mala, olhei dentro dos olhos dele e disse: não, eu não vou pegar o chinelo e não vou inteirar o dinheiro. Você vai entrar comigo lá dentro, e lá dentro você vai escolher o chinelo. E eu lembro que, daquele momento em que eu acionei o alarme do carro, nós nos dirigíamos até o outro lado da rua, na porta do supermercado. Ele falava comigo da maneira que eu estou falando com cada um de vocês, olhando dentro dos olhos. E eu fui me conduzindo pela maneira que ele falava. Chegamos na porta do supermercado, ele retirou a bolsa, colocou num canto, olhou para o cachorro e falou: cuida para nós. O cachorro veio de todo lado da bolsa. Amados irmãos, nós entramos dentro do supermercado Chimar, na cidade de Alumínio, e eu digo para vocês que nós paramos o supermercado naquela noite. Pelos corredores dos quais nós entrávamos, as pessoas se esquivavam para que ele não tocasse nas pessoas. As pessoas entravam com um carrinho de compra naqueles corredores, percebia a aproximação dele, as pessoas viravam o carrinho e retornavam para pegar um outro lugar. Com todo o amor, respeito e carinho que eu tenho pelos irmãos de rua, ele cheirava muito mal. Então as pessoas não queriam se aproximar dele. Eu lembro que nós fomos entrando, chegamos lá no fundo onde estava a gôndola com os chinelos. Eu olhei para ele e disse: irmão, aqui estão os chinelos. Ele se ajoelhou e começou a olhar um por um. De repente ele pegou uma havaiana, aquela mais simples que tem, com a parte de baixo verde, a solinha branca, das tirinhas verdes, é mais simples. Olhou para mim e disse: eu gostaria de levar isso. Quando eu olhei, era o número 37, ele com um pezão 44 esborrachado desse tamanho. Eu olhei para ele e falei: irmão, isso aqui não cabe no seu pé não. Ele sorriu para mim e disse: mas é o que o meu dinheiro dá. Eu falei: não, irmão, nós não estamos discutindo valor, nós estamos discutindo qualidade. Você vai levar coisa boa. Aí ele olhou na parte de cima, tinha aqueles modelos novos agora, que é tudo branca, né? Que tem uns desenhão dourado na sola, as tirona toda dourada, chique, né? Ele olhou e falou assim: eu gostaria de levar essa aqui. Quando eu peguei R$19,90, ó, os vintão que o senhor tinha preparado para gasolina, eu falei: louvado seja Deus. Me dirigi em direção ao caixa. Enquanto isso, ele saiu pela lateral. Enquanto eu estava pagando a moça do caixa aqui, eu ficava olhando lá na porta, porque enquanto ele pegava a bolsa, algo extraordinário aconteceu. Ele falava e o cachorro entendia. Só que tinha hora que parece que o cachorro falava e ele também entendia. E eu paguei a moça e disse: gente, que coisa linda, né? Olhando lá, minha esposa, grande mulher de Deus. Se ela estiver nos ouvindo agora pela rádio, um grande beijo para ela, para as minhas crianças. Grande mulher de Deus. Quando ela percebeu aquela movimentação, ela já pensou: o Leandro está aprontando alguma coisa aqui dentro desse supermercado. Ela saiu pela outra lateral das prateleiras e foi até o fundo onde ficava a padaria. Chegou para o rapaz da padaria e disse: irmão, ponha dentro de uma sacola pão pizza, risoles, coxinha, esfirra, pão com mortandela, pão com presunto, o que tiver, pão de queijo, o que tiver. Ponha dentro de uma sacola, porque de mão vazia esse irmão não vai sair. Enquanto eu estava pagando a moça aqui, ela se aproximou de mim com aquela sacola, olhou para mim e disse: Leandro, dinheiro nós não temos mais, graças a Deus. Dá um jeito, passa um cheque, um cartão, faz qualquer coisa, mas de mão vazia ele não vai sair. Demos o nosso jeitinho brasileiro, peguei a sacola, fui ao encontro dele lá fora, entreguei as havaianas. Ele agradeceu, calçou as novas, pegou as velhas, guardou na bolsa, olhou nos meus olhos e disse: agora eu posso seguir o meu caminho. Eu olhei para ele e falei: irmão, Deus sabe o quanto eu queria poder fazer mais por você. Deus sabe o quanto eu queria poder fazer mais por você, mas infelizmente eu não posso. Ele olhou dentro dos meus olhos, sorriu e disse: Leandro, fique em paz. Eu sei que com 4 crianças é muito complicado. Quando ele disse isso, meus amados irmãos, eu e minha esposa, nós tomamos um choque naquele momento, porque estávamos só nós dois, as crianças não estavam conosco, e em momento algum eu tinha falado meu nome para ele. Mas havia se criado uma atmosfera tão mística naquele lugar que nós não demos importância para aquilo. Eu peguei a sacola com os alimentos e disse: irmão, o que eu posso fazer por você isso? Ele pegou aquela sacola, abriu e disse: tem coisa aqui dentro que eu nunca comi na minha vida. O padeiro, caprichosamente, havia deixado na parte de cima dos alimentos
uma esfirra que parece um travesseiro, sabe aquelas esfirras que parecem um travesseiro? Ele pegou aquela sacola, colocou no chão, pegou aquela esfirra, olhou para os céus, deu graça e depois partiu. Deu metade para o cachorro comer, comeu a outra metade. Depois ele veio num profundo e longo abraço, olhou dentro dos meus olhos e disse: Leandro, meu pai manda dizer para você que ainda é só o começo. Prepara, porque obras grandiosas vão acontecer na tua vida. Amados irmãos, eu sei que aonde esse testemunho chegar, muitas pessoas vão acreditar e outras não. Mas a certeza que eu e minha esposa vamos levar para o resto da nossa vida foi que no dia 21 de setembro de 2010 nós tivemos um encontro com Jesus de Nazaré. E na autoridade de profeta que Ele me dá sobre a face da terra, eu já venho profetizar sobre a tua vida já nesse início de pregação. Prepara o teu coração, amado irmão, amada irmã, porque hoje obras grandiosas também vão acontecer na tua vida. Se você crê, já vai glorificando o nome de Deus, porque hoje, irmão, Ele começa uma nova história na tua vida. Apenas aqueles que creem, aplaudam o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Eu convido os irmãos a ficarem de pé, para que nós possamos ler a poderosa palavra de Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículos de 22 a 25. Amém, misericórdia ou pelo amor de Deus? Amém. Amém? Assim nos diz o Senhor Deus hoje nessa noite: se obedecerdes fielmente todos os mandamentos que vos prescrevo, amando o Senhor vosso Deus, andando em seus caminhos e apegando-vos a Ele, então o Senhor expulsará de diante de vós todas essas nações, e despojareis povos mais numerosos e mais fortes do que vós. Todo lugar em que pisar a planta de vossos pés vos pertencerá. Vossas fronteiras irão desde o deserto até o Líbano, e desde o rio Eufrates até o mar do ocidente. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus semeará o pânico e o terror de vós em todas as terras onde pisares, como vos prometeu. Essas para nós são palavras do Senhor. Graças a Deus. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus. Podemos nos assentar, irmãos, compartilharmos a palavra de Deus? Bem, amados irmãos, antes de nós aprofundarmos naquilo que o Senhor traz ao meu coração, eu gostaria de partilhar com vocês que eu não me considero um pregador. Eu sou apenas um contador de histórias. Apenas um contador de histórias. Eu convido você a partir desse momento agora a segurar firme nas minhas mãos e que juntos nós possamos adentrar dentro das palavras do Senhor, dentro das palavras que estão escondidas dentro da poderosa palavra de Deus. Nós vamos fazer uma grande caminhada hoje, mas para que Deus possa agir poderosamente na tua vida, que o teu coração e a tua mente a partir desse momento estejam inteiramente voltados na graça de Deus, e somente assim nós colheremos os frutos de tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e para você hoje nessa noite, amém? Amém. Amados irmãos, o tema dessa pregação hoje é: o Espírito Santo vos envia. Amém? Amém. A certeza que nós temos é que o ser humano por si só, ele necessita dessa ação salvadora de Deus, para que, impulsionados por essa graça, nós possamos ter uma vida plena na presença de Deus. Mas nós conhecemos a história, que lá no princípio, na criação do mundo, Deus, quando cria todas as coisas no mundo, Ele percebe que precisaria começar uma nova geração de adoradores sobre a face da terra. Os anjos da adoração que permaneciam diante da face do Senhor haviam caído, porque Chamael, como dizem os judeus, havia tentado usurpar o trono de Deus. Chamael então vem lançado do céu para a terra junto com seus anjos, e os anjos da adoração que permaneciam constantemente na presença de Deus já não permaneciam mais em adoração.
Deus então olha para a terra e toda a sua criação e resolve começar uma nova safra de homens e mulheres adoradores a Ele, uma nova geração. Amados irmãos, Deus então tem uma ideia extraordinária. Ele pega tudo aquilo de bom que havia na terra, pega toda a essência, toda a glória que havia no céu e funde essas duas coisas. Na fusão dessas duas essências nasce eu e nasce você. Na certeza de que Deus começa a criar uma nova raça, porque Ele sabia que o que havia sido criado na face da terra não poderia habitar no céu, e o que habita no céu não poderia habitar aqui na face da terra. Por isso eu e você somos os únicos seres que caminhamos sobre a face da terra, mas sabemos que a nossa morada é eterna, a nossa morada não pertence a esse mundo. Por isso, meu amado irmão, eu já inicio essa pregação dizendo para você: o irmão ou irmã que é batizado no Espírito Santo, aquele que um dia recebeu o selo e a marca da promessa, ele não morre, ele volta para casa. E eu digo para você, eu não sei você, mas eu estou ansioso em voltar para casa. Irmão, Deus criou o homem e a mulher cheio do Espírito Santo. Não criou o mundo, não criou o homem para o mundo, mas criou o mundo para o homem. Deus então pega, a partir dessa criação, o primeiro homem, coloca no jardim do Éden e pede a ele então que comece a nomear os animais que estavam por ali e todas as coisas que haviam sido criadas. A palavra de Deus, ela vai dizer que Deus, de tempos em tempos, ele vinha do céu e caminhava com Adão sobre a face da terra. Eu pergunto a vocês, o que havia de especial em Adão que fazia com que Deus caminhasse lado a lado com ele e a glória de Deus não o consumisse? Porque no livro de Êxodo, Moisés tem o mesmo desejo de contemplar a face gloriosa de Deus. Deus olha para ele e fala: seria impossível você contemplar a minha face. Não existe homem sobre a face da terra que veja a minha glória e fique vivo no dia seguinte para contar o que ele viu. A diferença de Adão era que a plenitude do Espírito Santo que habitava em Deus também habitava aquele homem. A essência da glória divina que estava em Deus também estava em Adão. Quando Deus colocava frente a frente com Adão, a essência, a porção do Espírito era a mesma. Acredito eu que a linguagem que Adão falava com Deus seria algo semelhante à linguagem que nós manifestamos quando estamos cheios do Espírito Santo. Porque Adão também recebeu essa mesma porção. Mas nós conhecemos a história. Sabemos que em um determinado momento dessa mesma história, o homem cai pelo pecado que eles cometeram. Privados da glória de Deus, Deus desce até a terra e pratica o primeiro sacrifício. Deus sabia que para o homem voltar a ter aliança com Ele, seria necessário um sacrifício e sacrifício de sangue. A palavra de Deus vai dizer que Deus imola alguns cordeiros naquele momento e faz a vestimenta para aqueles homens que haviam caído em pecado. Deus então, na sua infinita sabedoria, Ele pega o Espírito Santo que estava em plenitude sobre a vida do homem e leva consigo, porque Ele sabia que o homem era um ser que não conseguia caminhar as pegadas do Senhor, não obedecia aos mandamentos, muito menos às leis, os estatutos que Deus ordenara. O homem tinha um coração leviano, a sua mente não conseguia estar plenamente voltada para Deus. Deus então retira o Espírito Santo e leva consigo. Nós conhecemos a história, sabemos que o homem sem a presença de Deus, ele serve exclusivamente para três coisas: roubar, matar e destruir. Anos depois, uma nova geração, a partir desse pecado, começa a caminhar sobre a face da terra, e um homem, sem escrúpulos nenhum, chamado Nimrod, lança os fundamentos daquilo que se chama a Torre de Babel. O coração desse homem, por não haver a presença do Espírito Santo, era um coração totalmente revoltado, era um coração totalmente perturbado, porque ele teve a ousadia e a coragem de matar a própria mãe, ao próprio pai, e ter filhos com a própria mãe. Essa era a geração dos homens que caminhava sobre a face da terra sem a presença do Espírito Santo. Deus lá de cima dos céus, apoiado na janela da eternidade, olhando aqui para baixo, Ele conseguia contemplar que o homem, sem a presença do Espírito, não passava de um ser sem expectativas nenhuma de vida. Era um homem que não conseguia mais contemplar a presença de Deus. Era um homem que não conseguia caminhar segundo a vontade de Deus. A cada vez mais que o homem se multiplicava, mais a sua geração se complicava.
mais a sua geração caía. Deus então resolve, lá de cima, levantar alguns homens que ele considerava justos, homens que ele sabia que poderia derramar não a mesma porção que foi derramada em Adão, mas uma porção que faria com que aquele homem fosse um diferencial sobre a face da terra. E nós conhecemos alguns homens que se levantaram. Levantou Moisés com essa porção do Espírito, levantou Noé, levantou Abraão, levantou Jacó, levantou Isaac, homens que receberam uma centelha da glória de Deus e fizeram uma diferença no seu tempo. E a partir disso, Deus começou a perceber que o homem, com a presença do Espírito Santo, aquele escolhido por Deus, seria capaz de fazer a diferença por onde ele passasse. Deus começou a perceber que um homem cheio do Espírito Santo, aquilo que estivesse à sua volta, aquilo que estivesse na sua mão, se tornaria uma arma poderosa, uma arma diferente, uma arma que faria diferença por onde ele passasse, uma arma que seria capaz de atrair as multidões. Amado irmão, eu digo para vocês que uma queixada de mula fresca na mão de Sansão foi como se ele tivesse uma R15 em suas mãos. Ele conseguiu derrubar mais de 1000 filisteus. Moisés, com o cajado nas mãos, era uma chave de abrir mar que não conseguia se abrir. O homem cheio do Espírito Santo era capaz de fazer coisas extraordinárias por onde ele passasse. Deus começa então a levantar muitos homens, mas todas as vezes que esses homens eram levantados pela ação do Espírito Santo, por algum motivo, pelo coração duro, frio, pelo sentimento do eu posso, do eu consigo, a multidão se desviava novamente das vontades de Deus. Deus então começa a levantar homens e mais homens, homens e mais homens, homens e mais homens. Os estatutos são pregados, as leis são anunciadas, os mandamentos são pregados constantemente, mas a cada momento da nossa vida, daquele momento, o povo se desviava ainda mais da presença de Deus. Deus então percebe que seria necessário mudar um pouco essa história. Deus percebe que seria necessário que o seu filho viesse, para que algo diferente pudesse acontecer. E nós sabemos que a última profecia dada de Deus na boca de um homem se encontra no livro de Malaquias. Malaquias foi o último dos profetas a se levantar sobre a face da terra. Deus levanta ele com unção e com poder. Esse homem sai anunciando o dia glorioso do Senhor, como outros grandes homens vieram anunciando a palavra. Vem anunciando, vem pregando, vem testemunhando, mas o povo se desviando, até que então ele se coloca de pé, anuncia a vinda gloriosa do Senhor e diz que seria necessário que o Elias voltasse primeiro, para endireitar os caminhos do Senhor. A partir dessa profecia, nós temos um espaço de tempo chamado interbíblico de 450 anos, aonde não houve mais uma profecia sobre a face da terra, nenhuma manifestação da glória divina. Deus fecha as janelas da eternidade, senta no trono da glória e se silencia por 450 anos. A voz de Deus não foi ouvida mais sobre a face da terra. As profecias haviam cessado, a manifestação dos homens escolhidos por Deus com o Espírito Santo havia cessado sobre a face da terra. O povo então começa a agir da maneira que achava melhor. O povo começa a se perder a cada momento, cada vez mais o povo começa a se perder. Deus então resolve levantar um homem chamado João Batista. Nós conhecemos a história. Em um determinado momento dessa história, João Batista vem lá do deserto, anunciando a palavra de Deus, pregando com ousadia, uma maneira que jamais foi vista em Israel, em Jerusalém. Pregava com força, com unção e com poder, porque um dia a mesma unção que havia sido derramada sobre os profetas havia também atingido a vida daquele homem. Eu imagino ele vindo lá do deserto, vestido com peles de camelo, cabeludo, barbudo, cabelo todo desengrenhado, a barba por fazer, magricelo, porque se alimentava com mel silvestre e gafanhoto. Um homem todo esquisito se coloca diante de Jerusalém, e ali ele começa a pregar para todo Israel de uma maneira que jamais foi vista, com ousadia, com força, com intrepidez. Ele começa a chegar para os doutores da época, para os juízes, apontava o dedo e dizia: raça de víboras, convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus?
coragem, o povo jamais havia visto aquilo, começa a se encantar com a pregação de João Batista. As pessoas começam a se aproximar dele, e cada vez mais ele começa a pregar na praça de Jerusalém. Eu imagino, meus amados irmãos, ele em cima de um caixote de madeiro, anunciando a palavra de Deus, anunciando a conversão, o reino. Os sacerdotes daquela época, os doutores da lei, tentaram proibir ele de todas as maneiras. Ele percebe que dentro daquele lugar não haveria espaço para a sua pregação. Ele sai dali e vai para um outro lugar, vai lá para o Rio Jordão pregar a palavra. Eu imagino no outro dia de manhã, todos aqueles sacerdotes reunindo na praça, esperando a multidão para ouvir João Batista. Quando os sacerdotes chegam lá, não havia mais ninguém dentro daquela cidade. Eu imagino um chefe da lei, um doutor da lei perguntando para o outro: o que aconteceu? Aonde está a multidão? Nós proibimos aquele profeta de vir pregar aqui dentro, mas aonde está a multidão? Para onde todos foram? Eu imagino o general do exército romano dizendo: aquela multidão que estava aqui durante alguns dias já não está mais. Eu imagino o sumo sacerdote perguntando: mas aonde o povo está? E o general respondeu: João Batista montou um grupo de oração lá no Rio Jordão. Ele foi proibido de pregar aqui, mas a multidão foi atrás dele aonde ele estiver. Amado irmão, eu não sei qual é a situação da sua vida, nem sei da sua história, mas uma certeza Deus coloca no meu coração agora: se você estiver cheio do Espírito Santo, não importa onde você estiver, as pessoas afluirão até você, porque reconhecem em você algo diferente das multidões. Amados, há um desejo profundo dentro do meu coração de que esse lugar aqui estivesse repleto de gente hoje, estivesse lotado, que muitas pessoas pudessem ouvir essa pregação. Mas se hoje, meu amado irmão, você está aqui, foi porque Deus atraiu você, porque Ele sabe que em você hoje Ele pode derramar uma porção dobrada do Espírito, porque você sozinho e Deus é a maioria. Irmão, você cheio do Espírito Santo, não há homem e mulher que possa parar. Se você crê, aplauda o Senhor, porque você está tomando de água. Nós precisamos também passar por essa experiência de que, cheios do Espírito Santo, não existe lugar para anunciar a palavra de Deus. Precisamos ter uma convicção de que a igreja não é o único lugar do anúncio da palavra. Deus nos escolheu para anunciar a palavra por onde nós passarmos, aonde nós estivermos. João Batista leva isso à prova. E sabemos que no momento em que ele estava anunciando a palavra no Rio Jordão, pelo fervor da sua palavra, pela força do seu anúncio, aqueles homens que estavam dentro de Jerusalém não se contentaram, foram até o Rio Jordão. Eu imagino João Batista ali, batizando as pessoas, e a palavra de Deus vai dizer que ele chamava as pessoas de cobra, raça de víboras, e a multidão aplaudia. Ele condenava os pecados, e a multidão aplaudia. Eu imagino ele estendendo as mãos dentro do Rio Jordão e dizendo: São Cascavel, vem aqui. O irmão vinha, banhava ali e falava: vai na fé. Eu olhava para o outro e falava: só se o vem aqui. Pegava o irmão banhado e vai embora. Só Caninana, vem aqui. Catava o irmão banhado. Até a minha sogra, aquela cobra coral, eu tenho certeza que foi ele que batizou. Eu tenho certeza absoluta. Ele chamava o povo de cobra, e a multidão aplaudia pela força da palavra de Deus. Mas um certo dia, enquanto todos estavam reunidos naquele lugar, ele estende a mão. O povo pergunta: qual cobra seria essa, João? João diz: essa não é cobra. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não sou digno nem de desatar as sandálias dos teus pés. Jesus vem até João. João batiza Jesus nas águas do Rio Jordão, e algo sobrenatural acontece naquele lugar. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo toma uma forma corpórea, vem e repousa sobre Jesus de Nazaré. Todos que estavam reunidos naquele lugar presenciaram, e a voz que dizia: eis aí o meu filho amado, segui.
A partir daquele momento, Jesus começa o seu ministério. Reúne algumas pessoas que estavam ali, passa pela Galileia, pega mais alguns outros homens ali, e o ministério de Jesus começa a criar força. 30 anos, Jesus estudando, buscando, conhecendo, se aprofundando. 3 anos e meio aproximadamente, Jesus começa o seu ministério, e com a mesma força, com uma sabedoria redobrada da de João, ele começa a anunciar novamente aquilo que os profetas lá no Antigo Testamento estavam anunciando, de uma maneira diferente, com amor e com misericórdia. Ele começa a atrair as multidões e começa a ensinar o verdadeiro caminho de Deus, o qual eles deveriam seguir. Os discípulos então começam a contemplar o extraordinário. Jesus então escreve o nome deles na escola de milagres e começa então a ensinar eles a fazerem milagres também. Jesus fala para eles: vocês apenas não serão testemunhas oculares, mas vocês mesmos vão testemunhar o que o Espírito Santo pode fazer através da vida de vocês. Eles começam a seguir o Mestre, o ensinamento vai se tornando mais intensivo. Jesus vai ensinando, vai intensivando mais a doutrina, e cada vez que eles continuam na pegada de Jesus, mais milagres começam a acontecer. O extraordinário de Deus começa a se manifestar naquele lugar. Mas nós conhecemos a história. Sabemos que Jesus foi entregue na mão dos sacerdotes para que se cumprisse a profecia. Jesus rende o seu corpo, sua alma na cruz do Calvário. Nós conhecemos a história, estamos vivemos dentro dessa semana todo esse mistério. Vivemos essa semana todos esses mistérios. A partir da ressurreição de Cristo, na data de hoje, nós vemos que por um longo espaço de tempo, Jesus começa a se manifestar aos seus discípulos. A palavra de Deus vai dizer que durante 40 dias, Jesus começa a se manifestar aos seus discípulos. Todas as vezes, ele se colocava diante deles, dizia o que deveria ser feito, de que forma deveria ser feito, e mostrava para eles que a promessa que um dia havia sido feita, de que o Espírito Santo viria, traria força e poder, estava prestes a se cumprir. Durante 40 dias, amados irmãos, Jesus se manifestou, e a partir do 40º dia, eles vão até a Galileia, e ali eles contemplam a ascensão de Jesus aos céus. Nós sabemos que a profecia, ela ia se cumprir no 50º dia da ressurreição do Senhor, que nós celebramos a festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Durante esse período que eu sofri o acidente, eu fiquei 5 meses em casa, praticamente sem fazer nada, e eu me aprofundei muito na palavra de Deus. Aprendi um pouco de hebraico antigo, sozinho, estou aprendendo um pouco de hebraico, sei ler, sei escrever um pouco, me aprofundei um pouco no judaísmo. E quando eu me deparei com essa palavra, algo chocou o meu coração, meu amado irmão. Eu gostaria de partilhar com você hoje nessa noite. Se Jesus subiu no 40º dia, e a festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, iria acontecer 10 dias depois, o que Jesus ficou fazendo nesses 10 dias? Por que o cumprimento dessa profecia não aconteceu no momento em que ele subiu aos céus? Por que tiveram que esperar durante longos 10 dias? E eu procurei essa resposta nesses livros judaicos. Na cidade de Sorocaba existe um grupo de judeus. Me dirigi até esses irmãos, pesquisei junto com eles, estudamos, e através de uma oração Deus deu a resposta. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, nós vamos começar a contemplar Jerusalém Celeste. E essa Jerusalém Celeste, no livro de Apocalipse, João vai dizer que ela era cercada por uma muralha muito grande, onde haviam 12 portas. Cada porta havia um nome. Ela era toda murada. Havia o portão principal, que estava fechado. 2 anjos do lado de dentro guardavam essa porta, e 2 anjos do lado de fora. No momento da queda do homem, onde ele perde a graça de Deus pela ação do Espírito, Deus então retira o Espírito Santo, como nós partilhávamos, e Deus então fecha o céu com essa muralha e coloca 12 portas, para que o homem não tivesse acesso ao céu mais.
Deus se irritou tanto com o pecado do homem, se irou tanto contra o pecado do homem, que Ele resolveu murar a Jerusalém Celeste, para que homem nenhum tivesse acesso. O Senhor então, quando sobe aos céus, e Ele chega lá em cima, na figura corpórea, como homem, Ele não poderia entrar dentro daquela muralha. Ele começa então a caminhar em torno daquela muralha. Ele começa a caminhar toda a Jerusalém Celeste. E em revelação divina o Senhor me disse que levaram 10 dias até que Ele chegasse no portão principal, rodeando toda a Jerusalém Celeste. E quando Ele chega no portão principal, meu amado irmão, algo sobrenatural acontece naquele lugar. Porque quando Ele chega no portão onde os anjos estavam do lado de fora guardando a porta principal, eles começam a recitar um dos salmos mais belos que nós temos na palavra de Deus. E o salmo vai dizer assim: o anjo olha, vê a figura do Cristo glorioso que se aproxima. Eles veem a figura do Cristo e eles não se contêm em ver que é Jesus de Nazaré, o Rei da Glória que se aproxima. E do lado de fora, os anjos olham para dentro da Jerusalém e começam a gritar: levantai, ó pórticos, os vossos dintéis, levantai-vos, ó pórticos antigos, para que entre o Rei da Glória. Do lado de dentro os anjos respondem: quem é esse Rei da Glória? Do lado de fora os anjos dizem: é o Senhor Todo-Poderoso. Novamente os anjos olham para dentro e dizem: levantai-vos, ó pórticos, os vossos dintéis, levantai-vos, ó pórticos antigos, para que entre o Rei da Glória. Do lado de dentro os anjos respondem: quem é o Rei da Glória? Do lado de fora os anjos respondem: é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Irmãos, ao chegar no céu, quando os anjos contemplaram a face do Senhor sobre a tua cabeça, os cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos queimavam como chamas de fogo, da sua voz saía como se fosse trovão. Na sua mão direita Ele trazia a espada da justiça, e na esquerda Ele trazia o cetro de ouro. Vinha com uma veste de linho branco, seus pés eram como de latão reluzente, e sobre a tua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, é esse mesmo Jesus que daqui a pouco caminhará aqui no nosso meio, para que as muralhas da nossa vida caiam por terra. Se você crê, glorifique o nome desse Deus. Aleluia, aplauda o Senhor. Ao entrar dentro da Jerusalém Celeste, eu imagino Deus se levantando do seu trono sagrado, abrindo os braços e abraçando o seu filho, que abriu os selos que estavam fechados, abriu mão da glória divina, se vestiu dos trapos humanos que nós carregamos, abriu mão do trono da glória e se sentou sobre a cruz do madeiro. Eu imagino o nosso Senhor olhando nos olhos de Deus e falando: Pai, paguei o preço com o meu sangue para resgatar o povo que um dia foi seu. Retirei eles das mãos de Satanás para trazer de volta para casa, Pai. Eu vou trazer de volta cada um daqueles que se perderam, Pai. Aqui estão as marcas, aqui está a prova, Pai, de que eu vou trazer. Eu imagino o nosso Deus olhando para ele falando: filho, terminou, está tudo consumado, como na cruz mesmo você disse. Vamos colocar um ponto final nessa história. Mas eu imagino Jesus olhando nos olhos de Deus e falando: não, Pai, ainda não terminou, porque antes de subir eu prometi para eles que iria enviar o Consolador. Eu prometi para eles que iria enviar o Espírito Santo. Dei uma única ordem, Pai, para que eles seguissem. Uma única ordem, para ver se tudo aquilo que eu havia ensinado, para ver se tudo aquilo que eu havia mostrado para eles com a minha própria vida, permanece na vida deles. Dei uma única ordem: que eles se reúnam em Jerusalém e que se mantenham em oração. Eu imagino naquele momento Deus se levantando do trono novamente, meu amado irmão, abrindo as janelas da eternidade, olhando aqui para baixo e vendo na parte de cima de uma casa, chamada cenáculo, 11 homens reunidos com algumas mulheres em oração constante, clamando pela promessa que um dia Deus havia feito. Eu imagino a oração incessante daqueles homens. Eu imagino Deus olhando e pensando: eu não posso mandar o meu Espírito, porque uma vez eu mandei e eles fizeram o que fizeram. Eu imagino o Senhor falando: mas Pai, eu eduquei, eu ensinei, eu mostrei o caminho que eles devem seguir, eles não vão se desviar mais.
perpétua no céu, a oração incessante na terra, a intercessão perpétua no céu. O coração de Deus se enche com o amor do Calvário. Ele resolve então enviar o Espírito Santo, e aqueles homens e aquelas mulheres que lá estiveram nunca mais foram os mesmos. Irmãos, Deus não precisou de 1 milhão de pessoas para mudar o mundo. Deus precisou de alguns homens e algumas mulheres. Hoje nós estamos aqui em alguns homens e em algumas mulheres. Se tem alguém aqui que deseja mudar o mundo, eu convido já a levantar a mão, pegar a promessa, porque Deus vai derramar o Espírito Santo sobre a minha e a sua vida. Apenas aqueles que creem dão glória a Deus para sacudir os alicerces dessa igreja. Aleluia! Aplauda o Senhor. Homens e mulheres que se mantiveram em oração constante, obediente à voz de Deus. É impossível não recebermos as bênçãos e as promessas de Deus se nós estamos em obediência, em consonância com a vontade de Deus. É impossível não alcançarmos as graças, os milagres que nós desejamos, se nós estamos no caminho do Senhor. Essa passagem que o Senhor me deu, do livro de Deuteronômios, deixa bem claro isso. Que se nós permanecermos no caminho do Senhor, se obedecermos verdadeiramente as suas leis, os seus estatutos e os seus mandamentos, as nações que estão em nossa volta terão medo do nosso caminhar, terão medo da nossa voz, terão medo das nossas mãos, porque diante de nós o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores caminhará, limpando, exterminando, abrindo o caminho para que nós possamos passar. Por isso, irmão, não existe mal sobre a tua vida hoje que possa prevalecer se você estiver em obediência com o Senhor. Não existe hoje mal que possa se levantar para tentar te derrubar se você está na obediência ao Senhor. Não existe hoje, meu amado irmão, nada nem ninguém que possa roubar a bênção de Deus na tua vida se você está na obediência do Senhor, porque a mesma palavra disse: se permaneceres na obediência, eu caminharei convosco. O teu nome será motivo de pânico e terror para aqueles que estão lá fora. Irmão, talvez hoje Satanás tenha invadido a tua casa, tenha feito uma bagunça geral na tua família, tenha mexido na tua saúde, tenha tocado na tua esposa, no teu marido, nos teus filhos, eu não sei, mas uma certeza eu tenho: se ele estiver lá dentro da tua casa agora, eu dou 5 segundos para ele sair, porque quando você se levantar em oração hoje, a glória de Deus que estará sobre a tua vida, quando você chegar lá, vai consumir ele inteirinho. Hoje, meu irmão, você não sai por essa porta da mesma maneira que você entrou. Hoje você leva a bênção e o milagre para a tua casa. Se você crê, aplauda o Senhor. Glória a Deus, irmão. Grita de onde você está. Deixa o Espírito tomar você. Precisamos ter a convicção, irmão, de que nós somos o povo escolhido por Deus. Os judeus têm uma tradição muito forte. Naquela passagem que Jesus diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os judeus acreditam que aqueles que são escolhidos jamais serão chamados, e aqueles que são chamados jamais serão os escolhidos. Porque quem é escolhido é escolhido, e quem é chamado será chamado. Hoje, nessa noite, pelos olhos espirituais da fé, eu não consigo ver ninguém chamado aqui dentro. Eu só consigo ver povo escolhido, povo eleito, povo escolhido, povo eleito. Eu convido você, meu amado irmão, a rompermos com tudo aquilo que nós temos hoje como base de fé na nossa história, darmos um passo profundo, de subirmos para o andar de cima, e que nós possamos permanecer em oração, porque hoje, meu amado irmão, eu profetizo sobre a tua vida, que a janela do céu já está aberta.
O nosso Deus já está debruçado, esperando um povo se levantar em oração, para que o Espírito Santo possa ser derramado sobre a nossa vida. Irmão, eu sei, o Senhor coloca no meu coração, que você tem terra para conquistar, você tem saúde para conquistar, você tem família para conquistar, e hoje, meu irmão, aonde a planta dos seus pés pisar, Ele pisa junto com você, e te dá por herança. Por isso, povo de Deus, vamos ficar de pé agora nesse momento, para que nós possamos pisar na terra que é nossa por direito. Prepara para conquistar, meu irmão, aquilo que é seu por direito. Prepara, irmão, para buscar o milagre hoje, para levar embora para casa o milagre que você veio buscar. Eu e você agora, através dessa oração, desse clamor, nós vamos buscar diretamente do coração de Deus, porque as portas do céu já estão abertas para mim e para você.